O que condena Nicodemos não foram os hábitos. A natureza de Nicodemos descende da natureza de Adão. E a natureza de Adão é pecaminosa e condenada por si só. Todos que descendem dele vêm com a mesma natureza. Essa natureza corrupta, independente de hábitos, já condena o homem. Entendeu? O homem é mau sem ele fazer nada. Ele é mau, a essência dele é má. E isso vai se manifestar em obras, em ações. Então deixar de fazer ou fazer não garante a salvação de ninguém. O que garante então? Aquela essência corrupta de Adão, que já vem condenada do ventre, você quando nasceu e o médico tirou da barriga, do ventre, se o médico é cristão já dizia assim, mais um condenado nasceu, veio à terra, já nasce condenado. Quando ele se desenvolver, estabelecer a idade da razão, o pecado vai ser manifestado, ele será condenado. Então como que uma pessoa é salva? Quando uma obra invisível, sobre-humana, sobrenatural, pega aquela essência de Adão que já nasce corrupta, independente de hábitos, e a transforma numa nova criatura. É assim que alguém é salvo. Então deixar cabelo, isso não compreende nada. Não cortar cabelo, sai até o dedão, esse tipo de coisa não descorrompe o que foi corrompido em Adão. Entendeu? O cerne do homem que o condena, o conteúdo do que é o homem que o condena. Agora pôr a roupa, o cabelo, frequentar, cortar as costas, subir escadaria de joelho, ir na Aparecida do Norte, isso tudo não tem nenhum efeito de salvação ou de santificação. Entendeu? O que é feito? Se a salvação não é por obras, significa que não há ações vindas de nós que podem atribuir a nós essa aceitação diante de Deus, a justificação ou a salvação. Então, obras não conseguem atingir a profundidade da decadência, da deploração, da execração, da corrupção do homem. A obra não consegue atingir aquele gene, aquela essência corrupta. Então a obra não vai conseguir. É necessário algo sobre-humano, que está acima do humano, sobre-humano, sobrenatural, que está acima do natural, só algo divino, só algo que é atribuído a Deus, mudando aquele cerne, aquele gene, aquele DNA, a alma do homem, transformando-a pelo Espírito Santo, é que alguém é salvo. Assim como a corrupção de Adão manifesta-se nos hábitos do homem, e por isso é condenado, assim a transformação que só Deus, pelo Espírito, pode fazer, quando transforma o homem, também é evidenciada pelas ações. Ou seja, um ser corrupto, de Adão, gosta de estrangular pessoas, gosta de se masturbar regularmente, gosta de ter 3, 4 mulheres, gosta de ir à porfia, se manifesta assim. E um transformado regenera, que a semente, o cerne, foi afetado pelo Espírito Santo, manifesta também em frutos de bondade e de justiça. E não são os frutos que o absorvem, e sim a transformação dele, que apenas é evidenciada pelos frutos. Isso é salvação. Isso é salvação. Se você mudou moralmente, isso não atribui a você nada, porque 30 anos atrás e 40 anos atrás, na cultura e na sociedade brasileira, o padrão de moral era altíssimo. Hoje ainda, pessoas da antiguidade, você vai encontrar senhoras que não conseguem cometer uma mentira, que não pegam um centavo do que é seu, que não têm coragem de olhar para outro homem, que são justas e piedosas, mas essas mulheres são corruptas e vão para o inferno. Por quê? Porque não são os hábitos e as boas ações, o moralismo dela que vai salvá-la. Por quê? O cerne dela é contaminado pelo pecado. Então mesmo essa mulher, essa Nicodemos, extremamente piedosa, que almoça com a família meio-dia no domingo, comendo macarrão e frango de molho,
Uma mulher que os filhos falam, benção mãe, Deus te abençoe, para dormir. Uma mulher aciada, caprichosa, piedosa, ela não pode ser salva. Por quê? Porque a estrutura invisível dela foi afetada pelo pecado. Então não é mudança de moralidade. Eu vesti saia, não corto cabelos, joguei a televisão fora, não falo nada. Mas o interior não foi afetado pelo sobrenatural. Não pode ser salvo. Entendeu? E aonde isso mais se manifesta? Eu vou te falar um item que vai mostrar de fato se você é salvo ou não. Uma das maiores evidências que você foi afetado pelo sobre-humano, sobrenatural, que não é uma religião que bate palma, canta, né, que só, não adianta, ainda mais nesse século. Alugar um templo quadrado, que esse aqui retangular, né, 4 paredes e um teto reto, e cantarolar e falar que é igreja, isso aí nós fazemos em uma semana. Sabe como que se evidencia se o sobrenatural tocou em você ou não? Numa das áreas mais fortes do homem, na vontade, no poder de volição, na livre escolha, livre arbítrio, vontade. Se você está na igreja, não faz um monte de coisas, mas tem vontade de fazer, é um sinal que você não foi transformado pelo sobre-humano, e a sua essência ainda é a de Adão, corrupta, e é um sinal que você está condenado. Veja bem, o pecado não vai ser computado por fazê-lo ou deixar de fazê-lo, e nem a justiça é computada, ou atribuída, ou contada, quando você não faz, ou quando você faz um ato de bondade, ou deixa de fazer. Não. O problema não é parar de pecar. O problema é não gostar de pecar. O fato de eu estar 50 dias sem cometer um pecado, não significa que faz 50 dias que eu odeio o pecado. A mulher está de saia, de cabelo, não faz nada. Então ela é salva? É uma evidência da transformação? Não. A evidência é se ela não gosta mais de fazer, não se ela deixou de fazer, porque ela pode ter deixado de fazer, mas ainda gostar de fazer. A vontade não foi afetada. Não assisto pornografia, não fico com menina, não uso roupa natural. Mas morro de vontade de fazer, mas não faço porque é pecado. Pastor, olha, a gente vai para o inferno. Não foi transformado. É legalismo, é farisaísmo, é islamismo, é budismo. Entendeu? A pessoa não adianta. Então ela mudou padrões, ela elevou os padrões morais, só. Mas o cerne, por exemplo, eu era ímpio, eu adorava cachaça, eu adorava pornografia, atingir o orgasmo de maneira ilícita, chegar no ápice do prazer. Eu gostava de baladas, eu gostava de ser ovacionado, enaltecido, glorificado, meu alter ego, gostava. Se eu converti, se eu fui tocado pelo poder do Espírito Santo, e o meu cerne adâmico mudou, eu não só deixei de fazer, eu abomino pornografia, eu não gosto, eu abomino o seu centro das atenções, eu abomino o sexo ilícito, eu não gosto mais. Eu não só deixei de fazer, eu não tenho mais prazer. Agora, se eu deixei de fazer, mas ainda gosto, eu não me converti. Não aconteceu nada. Parar de fazer não é sinal de mudança. Mudança é parar de sentir desejo pelo corrupto. Por quê? Porque a conversão, o que ela significa? A troca das naturezas, a inversão das naturezas, o câmbio das naturezas. Na cruz, o que Cristo fez? Assumiu nossa natureza,
se fazendo pecado, correto? Então essa podridão que somos nós, foi lançada na cruz. Na nossa conversão, nos apropriamos da sua natureza, através do Espírito Santo. Como é que alguém pode deixar de gostar desse tanto de coisa que você falou? Quando atingimos a natureza de Cristo, numa conversão genuína, Cristo gosta de fumar, Cristo tem prazer na mentira, falcatrua, fraudar, olerite, mentir, picareta, trambiqueiro, safado. Não tem jeito. Nós trocamos de natureza, a nossa corrupta foi com Ele, a divina moral passou para nós. Se isso não aconteceu, e a trombeta soar agora, nós vamos ver quem vai e quem não vai. Quando eu estava no mundo, eu queria, agora que eu converti, Deus vai me ajudar a ter ela. Eu tinha uma vontade no mundo, agora eu vim para Cristo, eu tenho a mesma vontade e ainda uso Cristo para Ele me dar. Então não houve conversão. Pastor, mas a gente não pode ter coisa boa? Pode, mas a luxúria, a avareza, quando alguém converte se perde, os valores se alternam. Nós não passamos a valorizar o que o olho vê, mas o que o olho não vê. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se vê. As que se vê são passageiras, as que não se vê eternas. Eu quero pegar uma BMW e ir para a praia, ter uma namorada linda, passar um réveillon em Paris debaixo. É legal quando é consequencial, mas não é mais um sonho da alma. Por quê? Porque na minha conversão o valor se inverteu, eu não tenho mais desejo dessas, são coisas obsoletas, subjetivas, secundárias. Minha alma mudou. Eu não consigo ser um devasso mais, um imoral, um iracundo, insubmisso a pai e mãe, desobediente a marido, frio, grosseiro, entendeu? Vontade. Está dentro da igreja? Está buscando a Deus para realizar os desejos que tinha no mundo, as vontades que tinha no mundo? Não houve conversão. Quando que a conversão se evidencia? Quando alguém evangeliza você, quando você ouve a pregação do evangelho, vem a um culto, e algo sobre-humano, independente do pastor, da congregação, do modo denominacional, algo invisível, sobre-humano, genuíno, puro, sacro, toca no cerne do seu ser. Uma convicção da sua depravação vem a você, uma convicção que você está caminhando por uma vereda nociva, por uma vereda sombria e escura, uma vereda que levará à morte. Quando vem uma convicção que seus hábitos são todos nocivos, maus, quando você tem uma convicção que necessita de mudar de pensamento, visão, hábitos, ações e principalmente a vontade, e quando esse sobre-humano toque, você sente o desejo de deixar aquilo, muda seus valores, é acometido por algo invisível, quebranta-se, chora, prantia e deseja imediatamente uma mudança de vida. Isso é conversão. Se isso não aconteceu, é catolicismo sem margem. Ou você pode ir para aquela outra, muçulmano, usar uma touca de crochê, um kippá, ser um judaizante. Essa é a diferença do cristianismo. Essa é a diferença para as outras religiões. Se não houver novo nascimento, se a essência de Adão não for acometida pelo sobrenatural de Deus, estamos todos perdidos. É isso. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, para você saber, estou pregando por irmão aqui não, ou para aquele, fala Deus com a moça, não, fala com você, porque cada um dará conta de si mesmo no dia do julgamento, não é da tua esposa, do irmão lá de trás, do desviado, é você. É você. As intenções do coração serão julgadas. As intenções. Então, voltando àquela parte da vontade. Veja só, olha como é que é simples o evangelho. Porque vocês da igreja moderna, é tudo judaizante. É óleo ungido.
Quantas vezes Jesus usou óleo ungido, igreja? Lê, vai, busca no Evangelho. Paulo e as cartas. O Velho Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. O fim da lei é Cristo. Ritualismo, coisas físicas, palpáveis, não funcionam na graça. É só coração na graça, meu filho. Não unge carro, um óleo em cima de um carro. Primeiro, o óleo, uma substância inorgânica. Carro, outra substância inorgânica. O que tem de místico entre um e outro? É um carro, uma lata velha. E o óleo é outra coisa subjetiva. O que um vai fazer para o outro? Isso não existe. Ungir carro para o carro ficar santo. O motorista tem que criar vergonha e dirigir com prudência. É isso. Tem nada a ver, isso é ridículo, isso é bruxaria, misticismo, neopentecostalismo. Como é que é a ótica da graça? Qual que vale mais, ungir o carro ou o motorista que estiver dirigindo ser santo e obediente a Deus? Qual que vale mais, ungir o carro ou ter carteira de habilitação e ser prudente no trânsito? Então não tem, a unção não quer dizer nada. Mesma coisa, unge meu filho, unge minha vida, unge minha casa, unge meu casamento. O marido e a esposa ser prudentes, obedientes, retos e honestos, ou o óleo em cima da pecaminosidade? O cara é safado, sem vergonha, eu vou ungir. O que vai mudar? Então vamos acordar para essa coisa judaizante. Ato profético, volta da casa, orar a tal hora da madrugada. Jesus de Nazaré, não sejais como meninos, levados ao redor de todo vento de doutrina. Menino, gente, criança. Não tem nada disso. Entra no teu quarto, dobra o joelho, acabou a parada. É ali que resolve a parada. Não tem mais conversa. Lê teu livro sagrado e não tem mais conversa. Então voltando, olha como é que é a graça simples. Como é que você vai ser julgado? Vem alguém e te pede um copo d'água. Um pobre, mendigo, sujo, ladrão, tia, irmã, prima. Você vai dar o copo de água. O que vai ser levado em conta e a mudança sua não vai ser evidenciada na ação dar o copo d'água. Não é isso que vai ser julgado. O que vai ser julgado? A intenção do seu coração com que você deu o copo. Deu para aparecer? Deu com raiva? Deu murmurando? Deu porque tinha gente olhando? Ou deu porque amava e se compadecia da alma? Entendeu? Leu a Bíblia? Não vai ser julgado porque leu. Como que leu? Com que postura que leu? Orou? Com que coração? Submeteu? Com que coração? As intenções das ações. Por isso que obra não salva. Entendeu? Dei 1 milhão de cesta básica ali no Berbel, ali no Alonso. E daí, com qual propósito? Política? Status, obrigação ou piedade das pobres almas, ou compaixão das mesmas? Viu como é que é a graça? Porque que não é a obra, não é o ato. Por isso que Jesus condenou os fariseus. Por isso que a gente chama algum irmão, você é fariseu. Por quê? Você está fazendo, mas a intenção desse fazer é errada. É errada. Isso é farisaísmo. Não são as ações. Deus, e não importa quanto você ofertou, dinheiro, o que você fez. Nada disso é relevado. E sim a intenção com que você fez. Isso é graça. Por isso que Jesus fala daquela oração do publicano e do pecador, qual que foi justificado. Ele fala das esmolas, não toquei trombeta quando dá, não sabe a mão direita, a esquerda que fez a direita. E vai. Quando os irmãos ofertaram, e a viúva pobre veio, não pode dar mais, papapá. Jesus parou. Vocês deram muito, mas vocês deram do que sobraram. A intenção de vocês foi um sacrifício coxo. Vocês deram o resto. Essa mulher da profunda pobreza deu com sentimento piedoso, deu com graça. Ela está justificada. Você entendeu? E a conversão
ela faz o quê? Que as nossas ações mudem. Mas faz com que as intenções das ações mudem mais ainda. Agora eu não dou como eu dava antes. Antes eu dava com descaso, indiferença e por burocracia. Hoje eu dou com a intenção de ver o alívio daquela pobre alma. Hoje eu dou porque eu me compadeço com essa inferioridade social. Eu dou porque eu olho naquela pessoa e vejo a imagem de Cristo, e o meu irmão, o meu semelhante, necessitando de ajuda, num estado de precariedade total. Isso é conversão. O que tem? Como que faz para converter? A Bíblia diz assim, quando Jesus pregou o primeiro sermão dele: arrependei-vos e credes no Evangelho. Talvez metade do que está sentado aqui é tudo ímpio, nunca converteu, está aqui frequentando a igreja, não converteu. E se eu ensinar princípio para ímpio, como é que ímpio cumpre princípio que só crente? A Bíblia foi escrita para crente. Como é que bode vai fazer o que foi confiado à ovelha fazer? Como é que trigo vai fazer, joio vai fazer aquilo que foi confiado para trigo? Agora você está entendendo porque alguns não vão? Eu não consigo amar o próximo, não consigo ser santo, não consigo pôr aquela roupa, eu não consigo deixar de sair, por quê? Porque é joio. Joio não consegue fazer coisa que é só trigo que faz. Bode não faz coisa que foi restrito para a ovelha foi transformada, tem valores, vontade, mudou, tem outra mente, mudou tudo. Então a ovelha submete a doutrina e princípio que foi destinado para a ovelha. Agora você está entendendo por que tem gente que não adapta ao perfil bíblico? Porque é bode, é ovelha, é joio. O que compreende ser bode e ser joio? Ímpio, condenado. Quem não foi transformado e ainda é corrupto em Adão. Quem não nasceu de novo e não teve o sobre-humano, que não é religião, cantoria, o sobrenatural, invisível, acometeu esta alma corrupta e ela se transformou sobrenaturalmente. E o que tem que fazer para esse joio virar trigo? E não ensinar esses joios a ser trigo. Não adianta ensinar, tem que transformar o joio em trigo. Pegar esse bode e transformá-lo em ovelha. Não levá-lo a ser ovelha, não vai ser. E o que Jesus disse? Vai apartar no último dia as ovelhas dos bodes. Isso está falando de igreja. O ímpio está julgado e condenado. Quando ele for apartar bode de ovelha, ele está falando da eclésia. Quem está dentro da igreja e é bode dentro da igreja. Lembra da parábola do joio? Foram plantados juntos. Foi semeado na igreja o joio. E só vai ser retirado no dia da ceifa. Então Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está na fé. Examina a tua vida. Olha para ela à luz da Escritura. Você quer saber o maior livro que evidencia se alguém é crente ou não? Tem um livro na Bíblia que mostra todas as evidências de um salvo ou não salvo. Se você estudar esse livro, você vai saber se você é salvo ou não. É a primeira carta de João, 1 João. Lá mostra as evidências de um verdadeiro salvo e de um verdadeiro não salvo. Se você atingir, se você atender as necessidades de 1 João, você é salvo. Se você não atender às exigências daquela carta, você não é salvo. 1 João. E lá dá algumas características, eu vou te dar. Primeiro, se dissermos que estamos na luz e aborrecermos nosso irmão, até agora estamos em trevas, e elas nos cegaram os nossos olhos, e não sabemos para onde vão. Se dissermos que somos salvos, convertido, nascido, transformado pelo Espírito, e nós aborrecermos, termos ódio, contenda, rancor, vingança, falta de perdão contra o nosso semelhante, nós não somos salvos. Primeira evidência de um transformado pelo Espírito de Deus: ele não tem barreiras com seu semelhante.
Não há ódio pelo seu próximo, contendas, porfias, emulações, vinganças, fofocas, pelejas contra o seu semelhante, seja ele quem for. Se você nutre ódio, desejo de vingança, barreiras com familiares e outras pessoas, você não está na luz, não é salvo. Segundo, o que é nascido de Deus não peca. A Bíblia diz isso. O que é nascido de Deus não peca e o maligno não toca. Segunda evidência, não tem o pecado como prática de vida. O que é nascido de Deus, o que é salvo, o que vai ser salvo no arrebatamento, o que vai para o céu, não tem o pecado como estilo de vida, como habitual. Um salvo peca, um salvo cai, um salvo falha, mas é habitual, é prática, é estilo de vida o pecado. Não pode, impossível, não tem jeito. Um salvo não mente regularmente. Um salvo não contende regularmente. Um salvo não tem lugar para rancor. Um salvo não é imoral, não pode ser, é impossível, não tem jeito. Porque a mente dele é a mente de Cristo, e a mente de Cristo não é imoral. Um salvo não tem rancor, ressentimento, ira. Porque o coração dele detém o fruto do Espírito. Não tem o pecado. É salvo, mas é sensual. É salvo, mas é caloteiro. É salvo, mas é desonesto. É salvo, mas fornica. É salvo, mas é pornográfico. É salvo, mas fala palavrão. É salvo, mas não é salvo. Não é salvo. Nunca viu o Espírito Santo na vida. Está enganando a si próprio. E no dia do juízo vai tomar um tapa na cara e vai ser lançado de cabeça para baixo para o largo ardente de chamas. Não é salvo, bem, é missa que você faz, é missa, é nome do Pai, é frequentar um cubículo, um lugar quadrado desse. Não teve uma natureza que virou do avesso e foi descorrompida pelo Espírito de Deus. E engana-se você que acha que pecado é adultério, fornicação e pornografia. Eu não estou nessa linha. Nicodemos não tinha qualquer evidência desse tipo de pecado. Orgulho, pessoa altiva, autossuficiente, soberba, austera, arrogante. Pecado. Como é que um filho de Deus, aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração. E se o manso e humilde de coração é a marca da natureza de um salvo, o arrogante não é salvo. Não tem o pecado como prática de vida. Não pode mais pecar, a natureza mudou. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso guitarrista. Há 5 meses atrás, esse jovem tocava numa banda do mundo. Ele tocava músicas de rock como Ozzy Osbourne, Guns N' Roses, Pink Floyd, Iron Maiden. Ele era católico praticante. Um dia ele foi convidado a um culto e ele ouviu o evangelho da graça e o julgamento de Deus contida nesse sermão. E aquilo impactou, penetrou nas entranhas dele. Era uma pessoa que tinha uma vida devassa, que tinha o pecado como estilo de vida, a mentira como estilo de vida, a injustiça como estilo de vida, e tinha prazer na injustiça. Mas quando ouviu o evangelho da graça e o sobrenatural penetrou nesse coração, começou a haver uma mudança. Eu passei a discipular ele e trabalhar a conversão dele todas as terças-feiras, 5 horas de estudo. Então nesse trabalhar o Espírito Santo foi convencendo-o. E foi mudando a sua vontade, o seu interior. E o que ocorreu? Ele começou a deixar as práticas. Deixou as roupas de roqueiro. Deixou as amizades. Deixou o sexo ilícito. Deixou certas coisas. Faltava a banda ainda. Então ele ainda foi tocar e foi ensaiar. De repente, em um dia de ensaio, eles estavam ensaiando uma música do Pink Floyd. E durante esse ensaio, tocando essa música, ele começou a sentir depressão.
sentir mal, sentir nojo da música, nojo do ambiente. Olhou para o céu dizendo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém aqui, Senhor, pensando no Senhor. Quando a conversão dele se evidenciou, não foi quando ele deixou de fazer, não foi quando ele veio para a igreja, foi quando aquilo que ele amava, Pink Floyd, rock and roll, depravação, pecado, depois de ouvir o evangelho, de ser tocado pelo sobrenatural, ele passou a odiar, sentir depressão. Isso é conversão. Mudança da vontade, dos pensamentos, dos desejos e também dos hábitos. Deixou de ir na igreja católica, deixou de participar de missas, porque eu disse: quem oferece sacrifício a ídolos, oferece aos demônios. E aquelas hostes, aquele pão da Eucaristia católica, poderia estar sendo consagrada aos demônios. Ele foi acometido de temor e nunca mais tomou essas hostes. Deixou todas as práticas, se batizou e hoje tem um ministério na igreja, porque não agregou valores e não trocou de denominação, mas o sobrenatural pegou uma alma corrupta em Adão, que amava os deleites nocivos, pecaminosos, e a fez abominar a mesma coisa que outrora amava. Isso é conversão. Isso é conversão. Isso é conversão. E se eu dizer para ele: vai lá, toca, vai lá, canta, vai lá, toma hoste, vai lá, faz o que é, ele vai dizer: eu não posso, eu não gosto mais, eu não consigo mais, eu não posso fazer, porque está escrito: colocarei o meu temor nos vossos corações, para não se apartarem de mim. Isso é conversão. Entendeu? Pai, gente dentro da minha igreja mesmo, tão indiferente. Meu Deus do céu. Jovens que não sabem nada de Deus. Meu Deus do céu, famílias perdidas. Se você tivesse consciência do estado que está até, você não ficava nessa vida, meu irmão. Você não ficava do estado que está, meu irmão. Meu irmão, é uma curva, meu irmão, uma passagem de nível sem barreira, tu capota e adeus para a esfera terráquea, meu irmão. Adeus, meu irmão, uma veiazinha entupida, um infarto fulminante, um derramezinho e você entreva até morrer e definhar. Aí é tarde demais, igreja. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor que esvanece. A Bíblia diz que nossos anos passam como um conto ligeiro, é muito rápido. Billy Graham disse em toda a sua caminhada: o que o senhor tem para deixar, Billy Graham? A brevidade da vida. Eu nunca achei que ela ia passar tão rápido. Outro dia você tinha 15, 12, 25, 30, olha hoje, irmão. Está passando e os anos estão aí. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas ele ainda não foi vencido. Como um buraco negro, ele está tragando crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, levando-os para o sepulcro, matando. Leonard Ravenhill disse: a coisa mais séria que temos que tratar são com as almas eternas. Sabe quando você fica esperando um exame se é positivo ou negativo? Sabe quando você fica à mercê de um processo se vai dar condenação ou absolvição? Não deve ser esse sentimento que rege o seu coração diante do trono, da trombeta, suando, e você pondo a roupa bem: esposa, tarde demais. Filho, a mamãe vai amanhã, filho, o papai vai. Tarde demais, papai. Deus, grava a eternidade nos nossos olhos. Grava a eternidade nos meus olhos, nos seus olhos. O que é gravar a eternidade? Viver nessa terra, tendo em mente o céu, a vida eterna.
essa geração será a que vai contemplar o maior evento da história, a segunda volta corpórea do Messias. Não durma, não cochile, vai ser marcada por esse evento. Ai das grávidas naquele dia, e das que amamentarem, se aqueles dias não fossem abreviados, suprimidos, encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. Eu tenho assistido bastante o filme da Segunda Guerra Mundial, e me chocado com os cadáveres dos judeus, crematórios, valas, câmaras de gás e morte por fome. E quando eu vejo aquele amontoado de corpos, eu imagino aquilo espiritualmente, aquele amontoado indo ao inferno, e ao invés de serem incinerados em máquinas, eles serão incinerados no inferno. No inferno. Você vai sair hoje? Vai para a baladinha ainda, não vai? Vai fazer uma maracutaia ilícita? Vai fazer sexo com a namorada? Vai fazer. Você ainda não, está resistindo. Talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. Pastor, o que está faltando? Lágrimas. 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 Você acha que é fácil para mim pregar essas coisas? Não é muito fácil mais para mim. Vai ter uma jantinha sendo liberada ali, e eu vim aqui com um discurso, e contar piadinha, e deixar você satisfeito com a tua pecaminosidade, e ir para casa condenado, e eu limpar a minha com você. Esse pastor é joia, viu? Fala bonito, agrada a gente, o homem é, né? Agora não. Eu tenho que pôr em jogo a minha reputação e ser indigesto para você. Eu tenho que ser duro, frio e pôr em risco. Eu não gosto desse pastor, porque ele não fala o que eu quero ouvir. Ele não apraz a minha carne. Oh, meu Deus do céu, grava a eternidade nos nossos olhos. Meu Deus, meu filho, as riquezas insondáveis que tem no céu, e você aí clamando por migalhas. Ferrari é migalhas, meu irmão. Paris é migalhas. Títulos acadêmicos são migalhas. Sexo em abundância é migalha. Condecorações, medalhas ao menos, são migalhas perto da eternidade, perto do que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu a mente do homem, meu irmão, o que tem na glória para mim e você. Abra mão. Quantos aqui, desde que eu comecei a pregar essas mensagens, tomaram decisões radicais, quebraram coisas, mudaram programações, trocaram amigos? Se você é covarde para fazer algo com Deus, você tem o seu castigo. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O que é tão grande que você não pode fazer para Deus? Você tem coragem de mudar o jeito que você está vestindo porque viu essa mensagem? E o jeito que você está vestindo não agrada a Deus? Você está com vontade de mudar a sua aparência, homem, porque você não parece homem, não expressa a virilidade de Cristo, a complacência, o pudor de um homem de Deus. Você tem coragem do jeito que você está aí num hospital e orar para uma senhora que está com câncer? Você vai matar ela se você chegar lá assim. Ai não, isso é muito pesado. Você está entendendo, meu irmão? Nós necessitamos disso. O Espírito Santo tem que mexer conosco. Deus tem que trabalhar. Pastor, por que você está insistindo nesse tipo de mensagem? Porque eu estou insistindo que o bode se transforme em ovelha. Porque eu estou pedindo que o sobrenatural venha e pegue aquele joio condenado e sobrenaturalmente o faça um trigo salvo. Eu estou pedindo para aquele coração de aço, pedra, titã,
instantâneo ser penetrado por Deus e se quebrantar. Eu estou pedindo a Deus para eu chegar diante do trono, dos portões de pérolas, com a aliança do Calvário toda atrás de mim, remida, salva e glorificada. Olha para a tua vida. Primeiro, a nossa vida. Segundo, a do nosso semelhante. Se você tem o Espírito de Deus e está nessa indiferença, a Bíblia diz assim: se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e você, sabendo disso, não o adverte, ele morrerá pelo pecado dele e será condenado. Mas o sangue dele demandarei, requerirei, cobrarei da tua mão. Se você trabalha, estuda, convive com pecadores ímpios e não os leva a Cristo, não os converte, não leva a salvação, eles serão julgados e condenados pelo pecado. Mas o sangue deles cobrarei da sua omissão e da sua negligência. Há um ano atrás, mais de um ano, o avô dela morreu. Um homem espírita roxo. E eles pregaram para ele todos os anos. Ele não se converteu. Ele não recebeu a Jesus. Esse homem morre. E eu demorei a falar com a Verônica. Aí eu fui lá visitá-la. Ela estava chorando. Essa menina começou a chorar. Não, pastor, você não está entendendo, pastor, o quê? Eu não estou chorando porque meu avô morreu. E eu disse: o quê? Eu não estou chorando porque ele morreu. Eu estou chorando porque eu sei onde ele está agora. Ele não aceitou Jesus, pastor. Ele não quis Deus. Ele está no inferno, pastor. Ele está lá ontem. Ele esteve anteontem. Ele está lá hoje. Ele estará amanhã. Ele estará daqui 100 anos. E nunca mais sairá. Você já pensou na sua mãe? Você já pensou você comendo domingo? E a hora que for comer, minha mãe está no inferno. O meu pai morreu, eu fui no velório dele e ele não foi salvo. Meu Deus, meus amigos estão queimando, ardendo, e eu não preguei. Você vai dizer: pastor, mas eu preguei. Não pregou como devia, não chorou como devia, não gemeu, não falou: Senhor, salva minha mãe, salva meu pai, salva meus filhos, meus irmãos, salva meus vizinhos. São almas que não vão sair nunca mais, nunca mais. Como é que você vai conviver? Como é que você vai viver? Como é que você vai cantar e tocar aqui? Como é que você vai pregar sabendo que você está pregando e a tua mãe está no Hades, e o teu pai está no inferno, e teus filhos? Como é que você vai viver sabendo que tem um monte que passou pela tua mão e foi condenado? Porque não tem os olhos na eternidade. Não tem os olhos na eternidade. A vida é maquiagem, beijo, abraço e compra e venda. Tudo se resume num relacionamento, no amor da minha vida, e só. E o mundo perece de AIDS, pestes iam nos assolar, pedofilia, meu irmão, dentro da igreja católica, aborto aos milhões, só nos Estados Unidos 4 milhões por ano, 40 mil pessoas morrem por dia de fome em toda a terra, estupros acontecendo em todo lugar, assassinatos, genocídios, guerras frias, guerras religiosas, guerras civis, e a igreja preocupada com a Ferrari, com o diplomazinho que vai amarelar e a traça vai comer, e agora mesmo você está com rugas, agora mesmo você está com as cãs. Senhor, boas obras, presente, apartai de mim, maldito. Senhor fariseu, presente, apartai de mim, maldito. Senhor autojustiça, autossuficiência, presente, apartai de mim, pecador arrependido, remido pelo sangue de Jesus, presente, vinde, bendito do meu Pai, vinde para o descanso eterno.
Vamos acordar. Busca saber na crise do Oriente Médio. Israel, Rússia, Irã. Busca os sinais da natureza. Teve um terremoto agora nas Filipinas. Agora. Busca sobre os evangélicos. Veja as bizarrices que esses filhos de Satanás estão fazendo em nome de Deus. Vê o que eles estão fazendo. Olha na natureza. Olhar para a figueira, Israel. Olha para o Vaticano e para o islamismo, as duas maiores potências religiosas do globo. Veja o que eles estão tramando. Você vai ver que Jesus está às portas. Você vai ser acometido de temor. Você vai mudar seu conceito. Meu irmão, quando eu vim para Jesus, eu andava com as pessoas mais ricas dessa cidade. Os filhos dos donos de tudo que você imaginar. Nós fazíamos churrasco de segunda a segunda, piscina, jogos. Andava em carros importados, passeios e festas das mais. Conhecia todos os drogados e malacos dessa cidade, porque eu também andava com a classe C e D. Era um devasso. Quando eu converti, esse povo levou um choque. A minha conversão foi tão abrupta, tão contundente, foi uma transformação tão radical, que esse povo achou que eu estava louco. Eu mudei tudo. Eu deixei tudo e todos. Eu nunca mais fui uma balada, nunca mais fumei um entorpecente, nunca mais ingeri álcool, nunca mais me prostituí, nunca mais fiz coisa alguma. Mudei minhas vestimentas, meu linguajar, meu cabelo, os lugares que eu frequentava, as amizades, meu coração, meus valores, minha vontade. Eu sumi. Nunca mais, 13 anos, que com o dedo de fogo ele escreveu suas leis na minha alma, nas tábuas do meu coração. Já estive cansado, desanimado, até pensando em desistir da obra, mas do homem de Nazaré, jamais, jamais. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Mas a Bíblia diz uma coisa, que você pode ter chegado aqui como um endemoniado gadareno, Jack o estripador, um macumbeiro, satanista, nazista. Você pode ter chegado aqui com o homem mais truculento, vil que possa haver. Mas a Bíblia diz, meu irmão, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eu os farei alvos como a lã. Meu irmão, há esperança para nós ainda, antes que seja tarde demais. Você está vivo, meu irmão. Meu irmão, será que essa mensagem não é suficiente para quebrantar? Eu não posso fazer mais do que isso, eu não tenho condição de fazer mais do que isso, mas eu quero ver a sua alma salva, como David Brainerd. Eu quero chorar para a sua conversão. Oh Deus, mande pecadores ao Salvador. Oh Deus, quebranta a sua igreja. Oh Deus, libera do teu Espírito. Oh Deus, salva essa igreja, salva essa multidão. Deus, tem misericórdia de nós, Deus. Espírito Santo, só você pode levá-los à fé, só você pode levá-los ao arrependimento, só você, Espírito Santo, só você, feche os seus olhos, só você, Senhor. Espírito Santo, age agora. Espírito Santo, age agora. Espírito Santo, leva eles a se arrependerem, convence-os do pecado. Meu irmão, se Deus não mostrar para você o quão depravado você é, não adianta. Se você não fizer como Isaías, ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de impuros lábios, ai de mim. Senhor, mostra a tua majestade
misericórdia a esse povo. Espírito Santo, mostra o coração deles a si próprios. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Examine-se, pois, o homem como um flecha, Espírito Santo. Coloca a vida de cada um na sua mente, a sua infância, a sua adolescência, a juventude, suas particularidades, individualidades. Coloca toda a vida do teu povo nas suas mentes. Examina a sua vida, igreja. Examina seu relacionamento, sua profissão. Examina sua moral, sua conduta. Examina sua família. Examine-se a si mesmo. Eu quero que você se ajoelhe, feche os olhos e entre na dimensão do trono de Deus, e diante daquele trono derrame sua lamentação, os seus pecados, peça para a convicção de tomar, e diz: purifica minha alma impura, perdoa-me a iniquidade que ultrapassa o céu, salva-me, Deus.